4 contra 44. Hoje tá 0 de beleza, pessoal. Conseguiu ganhar. Dois bonecos podres, né? Eu vou compartilhar a tela. Então, só para retomar, né, pessoal, que a gente comentou que tem diversos tipos de erros que são induzidos ou introduzidos em cálculos, né? Podem ser erros de modelagem, erros inerentes aos dados de entrada, né? Eu fiz alguns comentários aqui que, às vezes, na própria medição de certos dados de entrada, a gente pode utilizar, por exemplo, um equipamento para fazer uma medição de temperatura, medir um comprimento do lado de um terreno, né? E essas medições, por serem feitas
por determinados tipos de equipamentos, podem ter, evidentemente, né, erros, estão sujeitas a limitações da precisão do equipamento. Podem haver mudanças de temperatura que provocam uma desregulagem, né? Existem os erros de modelagem, tá certo? E são simplificações dos modelos que fazem uma estimativa, né, uma análise de um problema real, como a gente está vendo, por exemplo, nesses modelos matemáticos utilizados para fazer estimativas, previsões do comportamento da pandemia do novo coronavírus, né? Certos modelos previam que ia haver um número de infectados X em determinados países e acabou que não se concretizou, né, de modo correto a previsão. No Brasil houve também modelos diferentes que davam previsões bem distintas, né, do que está acontecendo na realidade, né? Então, agora, por exemplo, existe um modelo que foi discutido há poucos dias que faz uma previsão de que no estado do Rio Grande do Sul, né, o número de pessoas infectadas deve começar a cair a partir do início do mês de setembro. Vamos ver se esse modelo realmente vai conseguir captar a realidade, né? E os erros de truncamento, que são os que a gente trabalhou e vamos trabalhar novamente, são aqueles erros, então, que quando tu tem uma soma que tem uma quantidade infinita de parcelas e tu és obrigado, por uma questão de limitação, né, de número de termos, tu tem que trabalhar com uma quantidade finita de termos de uma série infinita. Então tu faz o que a gente chama de truncamento, né, desenvolve a série até um certo número de parcelas e joga as demais, né, fora, despreza uma quantidade infinita de termos. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Eu vou refazer o exemplo que eu fiz na outra aula, e agora eu vou fazer o cálculo do e ao quadrado usando o arredondamento pelo o chamado arredondamento usual, né? Se a sexta casa decimal for 5 ou maior, eu vou acrescentar uma unidade na quinta casa. E se a sexta casa for de 0 até 4, eu vou deixar a quinta casa decimal como está. Então, como é que a gente faz isso aqui, né, pessoal? A série do E na X está aqui, ó. Essa série é uma série conhecida que representa o desenvolvimento da função exponencial com uma série de Maclaurin, cujas derivadas sucessivas são calculadas no ponto x igual a 0. Né? O desenvolvimento de várias séries, de várias funções elementares do cálculo nos livros de cálculo. No livro do Anton, no livro do Sturt e outros autores de cálculo, vocês encontram estas séries, né, representando as funções elementares do cálculo exponencial, logaritmo, seno, cosseno, etc. Então, a função e na x é essa série aqui. Então, se eu calcular o e ao quadrado, eu vou substituir o x por 2, eu vou ter os primeiros termos da série desenvolvidos aqui, ó. 1 mais 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 2 ao cubo sobre 3 fatorial, mais 2 na 4 sobre 4 fatorial, e assim por diante, né? Então, eu fiz aqui um quadro, que eu coloquei os resultados das somas parciais, e vou fazer o desenvolvimento das somas aqui, ó. Ó. Então, deixa eu passar para outra linha essa fórmula. Ó. O que é o S0? S0 é a soma de apenas uma parcela daquela série, que é exatamente a primeira, tá? A primeira das parcelas da série é 1, que está destacado em vermelho ali, né? Então, a soma S0 é 1. Então, por que a gente chama de soma S0? Porque essa série começa com o índice, e o primeiro valor do índice é o índice I igual a 0. Então, por isso que eu estou chamando de S0. É a soma do termo correspondente ao índice I igual a 0. Que só tem essa parcela que é o 1. O que é a soma S1? É as parcelas que resultam de fazer o desenvolvimento daquela série com o I igual a 0 e o I igual a 1. Então, resulta na soma dessas duas primeiras parcelas aqui, ó, 1 mais 2, que é 3. Então, que é uma aproximação do valor do E ao quadrado. E a soma S2 é a soma resultante, então, do desenvolvimento daquela série até o I igual a 2. Quando a gente faz esse cálculo, vocês observem que essas duas primeiras aqui, ó, 1 mais 2, já foram calculadas, que são exatamente o S1, né? Então, eu só preciso calcular essa parcela aqui, ó, que é exatamente o 2 ao quadrado sobre o fatorial de 2, né? Porque as primeiras duas já foram somadas.
Então, essa é uma forma de diminuir o esforço no cálculo e no registro das somas parciais, né? Eu vou acrescentando somente a parcela que é calculada por último. Então, vejam aqui, ó, eu tenho S0, 1, 3 e 3 mais 2, que é 5. Faltou escrever ali, vamos escrever aqui que é o 5. Tá? Então, eu coloquei aqui no quadro, ó, a soma parcial, 1, 3 e 5, e aqui nessa primeira coluna, o termo TI correspondente à parcela que é calculada sempre por último. Ó, na primeira soma parcial é 1, a parcela que só é calculada isoladamente. Na segunda soma parcial eu acrescentei o fator 2, e na terceira soma parcial S2 eu acrescentei de novo o fator 2, tá? Que estão aqui, ó. 1, 2 e 2, né? São os elementos que estão sendo calculados sempre por último. Então agora, quando eu for calcular o S3, né, eu vou fazer o S2, que é 5, mais o 2 ao cubo sobre o fatorial de 3, tá? Ali é o comportamento do termo geral da série. É sempre 2 elevado é sempre o x elevado na n sobre o n fatorial, onde o n é o índice aqui da soma parcial. Então, 2 ao cubo é 8, divide pelo fatorial de 3, que é 6, dá 1,33, que é o termo que eu vou somar ao 5 para obter o 6,33, que está registrado aqui, ó. Soma parcial S3, o termo que eu estou somando é o 1,33 ou 1,33, e aqui é a soma parcial. E a diferença, né, entre as duas últimas é exatamente 1,33. Vou botar vírgula aqui para uniformizar a notação. Agora, o próximo termo vai ser, para obter a soma S4, eu vou fazer a soma S3 somada com 2 elevado a 4 dividido pelo fatorial de 4. Vocês pegam uma calculadora, 2 elevado a 4 dá 16, o fatorial de 4 é 24, vocês vão ver que o resultado vai ser 0,6667, né? Soma com 6,33 dá 7. Tá? Então, este termo aqui, ó, essa parcela 0,6667, é a parcela que eu vou colocar aqui, ó, né, nessa posição. Né? Ela é a parcela que, somando isoladamente aos 6,33, vai dar 7. E a diferença entre as duas últimas somas parciais é exatamente esse termo. Né? Aí vamos lá para o S5. O S5 será o S4 mais 2 na quinta sobre o fatorial de 5. Mesma coisa, né? 2 na quinta. Ó, se vocês pegarem uma calculadora, vocês vão ver que isso aqui é 32 dividido por 120. Tá? O 2 na quinta é 32 e o fatorial de 5 é 120. Então vai ser 7 mais 0,26667. Né? Vou botar aqui uma fonte um pouquinho menor para ficar mais bonito. Vamos ver se a fonte 18 aqui resolve. Ó. Então, a soma S5 é o 7,26667. Tá? Que vocês obtêm aqui, ó. Vocês registram aqui, né, ó. Vou botar aqui o 7 no final. Né? Aqui o ponto que eu vou substituir pela vírgula. Aqui também. Então, eu vou ter 7,2, etc. E a diferença é exatamente esse valor. Essa diferença aqui é sempre a diferença das duas últimas somas parciais, né? Sempre a parcela que está sendo somada aqui, ó. Aí depois, né, quando eu fizer a soma S6, é o S5 mais 2 na 6 pelo fatorial de 6. Nas calculadoras, né, o fatorial ele tem uma exclamação, né? É uma teclinha, ela tem um símbolo da exclamação. Então, 2 na 6 é 64, dividido pelo fatorial de 6, que é 720. Vocês vão pegar o valor, que é o S5, e vão somar com essa fração aqui, vai dar 7,35556. Né? Então, está aqui, ó, a parcela a ser somada, o 64 sobre 720, essa parcela aqui, ó. 0,08889. Né? Então, dá essa soma parcial aqui, e a diferença é exatamente esta quantidade. Vamos lá para o S7, é a soma S6, o 7,35 ali, mais 2 na 7 pelo fatorial de 7, que é 128 dividido por 5.040.
Se vocês calcularem essa parcela, 128 dividido pelo 5.040, vocês vão obter essa quantidade. Somando com a soma parcial anterior, vocês vão obter o 7,38096. A diferença, então, é este 0,02540. Vejam que a diferença aqui, ó, vai diminuindo, que é o que tem que acontecer, porque as somas parciais, elas vão se aproximando do valor exato, então a diferença entre a soma n e a soma de n mais um termos vai tendendo a zero, né? A soma é S8, então agora vocês têm que calcular, né, o próximo termo, 2 na 8 pelo fatorial de 8, 2 na 9 pelo fatorial de 9 e 2 na 10 pelo fatorial de 10. Né? Essas parcelas estão indicadas aqui, ó. 2 na 8 pelo fatorial de 8, se somam com o S7, vai dar o 7,38730, né, que é uma aproximação do E ao quadrado. Depois, 2 na 9 pelo fatorial de 9, vocês vão encontrar esta quantidade aqui, ó, 0,0141. A soma parcial S9 é o 7,38872. A diferença, então, entre as duas últimas é exatamente essa parcela. E, finalmente, a parcela que falta para completar a soma S10 é o 2 na 10 pelo fatorial de 10, que é 0,0028. Então, a soma parcial S10 será a última calculada aqui, 7,38900, cuja diferença da anterior é esta parcela. Então, a conclusão, por esses cálculos, nós obtemos a igualdade E ao quadrado igual a 7,38900. A gente deve escrever dessa forma, porque tem que ficar claro que estes dígitos que estão sendo retidos aí são resultados de um arredondamento, né? Tem alguns algarismos que aparecem, que foram truncados, né, que foram cortados, que não aparecem aí nessa escrita. Tá? Se vocês compararem com o E ao quadrado na máquina de calcular, vocês pegam lá na máquina, x igual a 2, aperta na função exponencial, vocês vão obter esse resultado aqui, ó, 7,38906, que é, então, uma demonstração de que realmente, né, esta sequência de somas parciais está convergindo para o valor exato do número E ao quadrado. Tá? Certo? Então, eu faço aqui uma análise da convergência, né, que as somas parciais da série convergem para o valor exato da função quando aumentamos o número de parcelas calculadas na soma. No cálculo acima, a soma parcial S10 resulta num valor aproximado do E ao quadrado com um erro absoluto da ordem de 10 a menos 5. A diferença, aqui, ó, né, a diferença entre o valor obtido na soma parcial e o valor, digamos, exato, é de ordem 10 a menos 5. Né? A gente pode observar aqui, ó, né, nesse quadro, essa coluna que representa a diferença entre a soma parcial Sn e a soma parcial Sn mais 1, que essa diferença está tendendo a zero, o que mostra que realmente as somas parciais representadas nessa coluna estão convergindo para o valor exato da função E ao quadrado. Do número E ao quadrado, melhor dizendo, a função E na x calculada no ponto x igual a 2. Vou fazer um segundo exemplo aqui, envolvendo também a função exponencial, né, para calcular uma aproximação do número E, né, usando a soma parcial S6, com o somatório, então, quando I varia de 0 até 6, e x elevado na I, dividido pelo fatorial de I. Então, aqui eu faço uma observação, ó, faço uma observação aqui, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Valores registrados, registrados, arredondamento, truncamento após a quinta casa decimal, tá?
eu vou manter 5 casas decimais e vou truncar, né? Isso é, vou simplesmente jogar fora, não importa, né, qual é a sexta casa. Então, vejam, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um cálculo com o x igual a 1, né, porque vejam que e na 1 é igual a e. Né, então, é a mesma coisa que usar esta série aqui, ó. Vamos pegar aqui a série do e na x. Ó. Então, a gente tem que fazer o uso desta soma aqui, certo? Com o x igual a 1. Né? Que daí vai dar e na 1, que é igual a e. Então, vejam, ó. De novo, né? Se eu fizer aqui o desenvolvimento desta série, substituindo o x por 1 aqui, vai ficar 1 mais 1 mais o 1 ao quadrado dividido pelo 2 fatorial, né? Mais o 1 ao cubo, vamos escrever aqui bem, 1 ao cubo sobre o fatorial de 3, mais 1 elevado, opa, ali a potência. É claro que no caso particular do 1, né, todas as potências são iguais a 1, mas de qualquer maneira é bom a gente escrever a definição, né? Mas, então falta aqui, ó, vamos completar ali. 1 elevado na quinta sobre o fatorial de 5, mais o 1 elevado na sexta sobre o fatorial de 6, tá? Então, as parcelas dessa série, né, somadas uma a uma, vão produzir as somas parciais que correspondem às aproximações do número e. Né? Então, por exemplo, se eu fizer de novo a soma com o índice 0, a soma 0 é só a primeira parcela, por definição, tá? Quando eu faço a soma. Depois, a soma que eu vou chamar de S1, vai ser a soma da parcela correspondente ao i igual a 0, mais a soma parcela da parcela correspondente ao i igual a 1, que vai dar 2. Né? Depois, a soma S2, ó, vou botar aqui, vai ficar a soma S1, eu já calculei, mais a próxima parcela, que é 1 sobre 2. Né? Ó, essa parcela aqui, ó, 1 dividido pelo 2. Então, vai ficar 2 mais 0,5, né, que é 2,5. Que é exatamente essa parcela aqui, ó. Eu estou somando aqui o 0,5 e a série resultou na soma parcial, que é 2,5. A diferença entre as duas é o 0,5. O próximo termo que eu vou somar vai ser a soma S3. Né? Então, a soma S3, vou escrever aqui, vai ser a soma S2 mais a próxima parcela. Qual é a próxima parcela? 1 ao cubo sobre o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 6. Então, vai ficar 1 dividido por 6, que é 1/6. Né? Então, vai ficar 2,5 mais 0,1666. Eu estou fazendo truncamento aqui, ó. Então, eu coloquei aqui somente a parcela correspondente a este termo, né, e estou somando aqui.
Tá? Então, a diferença vai dar exatamente este termo. Então, veja, qual é a próxima parcela? 1 elevado na 4 sobre o fatorial de 4. Então, já vou calcular direto aqui, ó. 1 elevado na 4 é 1. Né? O fatorial de 4 é 24. Divide um pelo outro. O próximo termo é exatamente 0,04166. Né? Então, vou escrever aqui. Ó. Então, os próximos termos são... próximos termos a serem somados são o... escrever aqui. Dividido pelo 4 fatorial. Dividido pelo 5 fatorial. E o 1 sobre 6 fatorial. Vamos copiar aqui que daí eu modifico. Então, essas parcelas aqui são mais fáceis de calcular, né, pessoal? Então, o que vocês podem fazer? Tem a tecla do fatorial ali na máquina, entra com o 4, calcula o fatorial e depois aplica a função 1 sobre x. Aí vai dar essa parcela aqui, ó. Soma com 2,66, dá o 2,70832. O 5 fatorial, tu entra lá, 5 fatorial na máquina de calcular, dá 120, aperta na tecla 1 sobre x, dá 0,00833. Né? Soma com soma esta parcela aqui com esta soma S4, tu vai obter a soma S5, que é 2,71665. Vou botar a vírgula aqui. E finalmente, né, entra com o fatorial de 6, o fatorial de 6 vai dar 720, aperta na tecla 1 sobre x, dá 0,00138. Pega esse número e soma com o S5, vai dar o 2,71803. Então, a gente vê aqui o erro absoluto também está diminuindo, né? Então, a gente conclui que esse último resultado aqui, né, é a aproximação obtida para o número E, 2,71803, como está escrito ali na conclusão. Então, eu faço aqui a análise da convergência, né, que as somas parciais convergem para o valor exato do E à medida que aumentamos o número de parcelas. O erro absoluto é da ordem de 10 a menos 3. Né? Tá, eu falo da ordem porque é aproximadamente, né? Entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Muito bem. Um outro resultado muito importante aqui que eu comentei na outra aula é esta soma que resulta na função seno de x. Isso aqui, de novo, ó, peguei num livro de cálculo, né, uma série que representa a função trigonométrica seno de x. Então, eu vou usar esta série, desenvolvendo os primeiros termos, para calcular uma aproximação do seno de π sobre 4. Se vocês pegarem uma calculadora para calcular o seno de π sobre 4, a máquina tem que estar em radianos, né? Vocês vão entrar com o valor do π, vão dividir por 4 e vão apertar na tecla do seno. O resultado será a raiz de 2 sobre 2, que é 0,707 aproximadamente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, olha só. Seno de x é igual a x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na quinta sobre o fatorial de 5, menos x na 7 sobre o fatorial de 7, etc. Eu vou fazer até o i igual a 3, que é esse termo aqui, ó, que aparece por último, que é o menos x na 7 sobre 7. Né? Por exemplo, o que é a soma S0? Ó, vamos fazer aqui para a gente... Opa! Desculpe. Voltei para cá. Soma S0 é somente a primeira parcela da série, que é o x. Né? Mas quanto é que vale o x? É π sobre 4. Então, vou botar aqui a fração. Né? Vou botar aqui, vamos procurar
Aqui a letra grega, π sobre 4. Se vocês pegarem o π sobre 4 na calculadora, entra lá com o π, divide por 4, dá 0,78539, tá? Eu escrevi o resultado com truncamento, 0,78539. Então, esse é o resultado com apenas esse primeiro termo aqui da série. Agora vamos ver a soma S1. A soma S1 vai dar a soma S0 menos este termo aqui, ó. Como é que vai calcular esse termo? Então, vamos lá. Ó, vai pegar o parênteses ali, ó. Vamos lá. Com bastante atenção isso aqui, ó. É π sobre 4. Ó, π sobre 4 ao cubo dividido pelo fatorial de 3. Então, vocês vão pegar essa parcela e vão colocar aqui na tabela, aqui, ó, nesta posição aqui, ó. Certo? Vamos ver aqui, ó. Pega na calculadora, π, divide por 4, eleva ao cubo e divide pelo fatorial de 3, que é 6. Então, divide por 6, vai dar este número aqui, ó, 0,08074. Né? Vou botar aqui um sinalzinho de menos aqui, vai ficar mais claro aqui. Vou botar o sinal de menos ali usando o equation. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar, vamos botar aqui, ó, 0, vamos escrever 0,78, o 539 que a gente calculou ali, menos o 0,08074. Né? O resultado, então, será o 0,70465. Tá? Que é a soma S1 que aparece aqui, ó. Vou botar aqui vírgula no lugar do ponto. Corrigir essa anotação aqui. Depois, soma S2. É o desenvolvimento daquela série até o I igual a 2. Mas quando o I igual a 2, dá x na quinta sobre o fatorial de 5, pessoal, por causa do termo geral da série. Ó. O termo geral da série envolve x elevado na 2i mais 1. Então, quando o I for 2, vai dar x na 5 sobre o fatorial de 5. E menos 1 ao quadrado é positivo, por isso que aparece essa parcela aqui. Ó. Então, a soma S2 será a soma S1, recém-calculada ali na linha de cima, mas aí vai aparecer, ó, vamos escrever aqui o termo correspondente. Ó, vou botar aqui o símbolo da potência. Ó, vou pegar aqui a letra grega, π divide por 4, eleva na quinta potência e divide por o fatorial de 5. Né? Certo? Então vai dar o resultado anterior, 0,70465, vamos calcular ali. Pega o número π, divide por 4, eleva na quinta potência, divide por 120, né? Dá 0,00249. Que é essa parcela que aparece aqui, ó. Vamos tirar esse zero aqui, vamos deixar só com 5 casas decimais. Né? Soma esses dois resultados aqui, vai dar o 0,70714, que aparece ali na linha correspondente ao I igual a 2. Então, finalmente, para concluir este exemplo, nós temos o S3, que vai ser obtido através da soma S2, menos, aí tu vai acrescentar a
parcela correspondente ao I igual a 3, que é o π. Π, está aqui a letra grega, representa o π, divide por 4 elevado na sétima potência, dividido pelo 7 fatorial, que é esse que aparece aqui, ó, lá no desenvolvimento do seno de x. Então, para vocês não terem que calcular tudo de novo, né, só calcula essa última parcela. Pega o π elevado na 4. Opa, pega o π, divide por 4, eleva na sétima potência, o fatorial de 7 é 5.040, divide um pelo outro, vai dar este númerozinho aqui, ó. 0,70714 menos 0,00003. Que é esse aqui, ó. Que aparece lá na última linha da nossa tabela. Vamos botar a equação. Então, vocês vão pegar e somar esses dois últimos resultados, vai dar o 0,70711. Né? Então, claro, esse é um cálculo bastante laborioso, né, trabalhoso. Tá? O que a gente conclui? Que o seno de π sobre 4 é em torno de, pela tabela, né, é igual a 0,70711, né, usando esse desenvolvimento aqui. Ó. Vejam, se vocês pegarem uma máquina de calcular, dá 0,707106,781. Né? Ou seja, estas somas parciais estão, de fato, convergindo para o valor exato do seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2. O cálculo aproximado resultante da soma parcial S3 tem um erro absoluto da ordem de 10 na menos 5, que é esse resultado aqui. Ó. Né? A diferença é de ordem de 10 na menos 5 aqui, ó, na quinta casa decimal. Né? O que é um esforço que não é tão grande assim, né? Foram feitas somas parciais com as parcelas correspondentes igual a 0, 1, 2 e 3. 4 parcelas produziram um bom resultado neste caso. Esse exemplo 4 aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês podem fazer o cosseno, está aqui um exemplo que vocês podem fazer como exercício. Tá aqui, ó, a resposta, vocês podem conferir. O que eu quero comentar aqui? É este exemplo, e ele é um pouquinho mais trabalhoso pelo seguinte. A série do logaritmo que está sendo apresentada aqui é uma série que converge de modo mais rápido. Né? Mas observe que se eu fizer aqui o desenvolvimento dessa série, é muito importante desenvolver a série para a gente enxergar, né, como é que ficam os termos. Vai ficar 2 vezes parênteses aqui, ó. Olha como é que é o termo geral da série. X na 2i mais 1 sobre 2i mais 1. Então, quando i igual a 0, vai ficar x, que o expoente é 1. Quando i for 3, se for 1, desculpe, vai ficar x ao cubo sobre 3. Não tem fatorial aqui, tá, pessoal? Neste exemplo. X ao cubo sobre 3. O próximo termo, quando i é igual a 2, vocês vão obter x elevado na quinta potência sobre 5. Mais etc. Só que tem um detalhe muito importante, né, que esta série ela é válida desde que essa condição aqui seja satisfeita. Vocês não podem substituir o x por qualquer valor. O x tem que estar dentro desse intervalo. Então, como é que eu vou calcular o logaritmo de 3, né? Aí que está o detalhe. Vocês têm que observar que aqui vocês não vão substituir direto o x por 3. Vocês vão ter que resolver, vocês vão ter que descobrir o x que está dentro desse intervalo aqui, de menos 1 até 1, de modo que esta expressão aqui, ó,
seja igual a 3. Esta expressão tem que dar 3. E daí vai dar o logaritmo de 3 aqui, né? Só que o que vai acontecer? Vocês vão resolver essa equação aqui, ó. Vai ficar 1 mais x, 1 mais x igual a 3 vezes 1 menos x. Né? Vocês têm que passar. Este termo, que é o denominador, vai multiplicar lá o 3, que é a mesma coisa que 3 menos 3x, certo? Então, o que vai resultar aqui? Ó? Vai ficar x, vamos resolver essa equação, x mais 3x é igual a 3 menos 1, né? Isolando o x, como a gente costuma dizer. Ou seja, aqui do lado direito eu vou ter 4x, e aqui do lado esquerdo eu vou ter 2. Então o x é 2 quartos. Opa, 2 quartos que é igual a 1 meio. Né? Vou botar tudo na forma de fração que vai ficar mais bonito. Então esse é o x que vocês devem substituir lá naquele desenvolvimento para que o resultado seja o logaritmo de 3, porque quando a gente substitui o x igual a 1 meio nesta fração aqui, ó, o resultado aqui dentro desse parênteses é 3. Né? E do lado direito vocês vão fazer o desenvolvimento com o x igual a 1 meio. Então, por exemplo, cálculo das somas parciais com x igual a 1 meio. Ó. A soma, ó, vejam que tem um 2 ali na frente da série, né? Então, a primeira soma parcial, que é a soma que a gente chama de S0, é igual a 2 vezes, faltou igual, é 2 vezes 1 meio, só tem um termo, que é esse aqui, 2 vezes x, né? Vamos fazer aqui a próxima. Vou botar aqui do lado esquerdo. Depois, eu vou fazer a soma S1, que vai até o x ao cubo aqui, ó. Né? Então, vou inserir aqui a soma S1 S1 é igual a soma S0, que é 1. O símbolo aqui para a gente se acostumar com essa técnica. Mais, qual é o próximo termo lá? Ó? 2 vezes x ao cubo sobre 3. Né? E o x é 1 meio. Então vai ficar 2 vezes o 1 meio ao cubo, tudo isso dividido por 3. Né? Faz a conta aqui, ó. Pega na calculadora. 1 meio, que é 0,5, né? Eleva ao cubo, multiplica por 2 e divide por 3. Né? Vai ficar 1 mais, vou botar aqui o resultado com o truncamento, e 5 casas decimais, tá? Então essa soma aqui é a soma parcial correspondente aos 2 primeiros termos desta série, que corresponde ao i igual a 0 e ao i igual a 1, que produzem uma segunda aproximação do logaritmo de 3, né? Que é evidentemente 1,08333. Agora vamos lá, fazer um último cálculo aqui. A soma S2, né? A soma S2 será a soma S1 mais o próximo termo da série, que é 2 vezes x na 5 sobre 5. Ó, 2 vezes 1 meio na 5 dividido por 5.
né? Então, vocês têm que pegar o 0, 1 meio, que é 0,5, né? 1 dividido por 2. Eleva na quinta potência, divide por 5, multiplica por 2. Então vai ficar o 1,0833 mais 0,0125. Vai somar essas quantidades, aí vai dar 1,09583. Vou botar aqui uma fonte um pouquinho menor. Então, o que falta aqui, né? Ó, vamos fazer aqui a soma com mais um termo, né? Só para a gente ver. S3. S3 é igual ao S2, que foi calculado ali, mais o próximo termo. Opa. É o próximo termo, ó, é 2 vezes x na 7 sobre 7, né? Ele não aparece ali, mas não tem problema. 2, então vamos lá. Aqui na frente, 2 vezes potência, vou botar aqui o parênteses, 1 meio elevado à sétima potência sobre o 7. Então pega este número, 1 sobre 2, eleva na sétima potência, divide por 7, multiplica por 2. Isso aí vai dar a soma S2, que tinha dado ali 1,09583, 1,09583 mais 0,00223. 0,9583 dá 1,09806. 0,9806. Opa. Eu vou corrigir aqui. Vou parar aqui com igual a 3. Então vocês vejam que é um resultado bastante próximo ali, né, do valor que é fornecido pela calculadora, né, certo? Então, se vocês quiserem, né, obter valores mais próximos ainda, vocês têm que calcular o S4, o S5 e assim sucessivamente, né? A gente vê então claramente que essa série converge para o logaritmo de 3. Tá? Se vocês pegarem outras séries que existem para o logaritmo, vocês vão ver que esta aqui é uma das que converge mais rapidamente, por isso que é vantajosa a utilização desta série para o cálculo de logaritmo de um número, né? Só tem que cuidar que vocês têm que calcular de acordo com esta condição aqui, ó. A restrição é que o x deve ser um número sempre entre menos 1 e 1. Né? Por exemplo, né, um último exemplo aqui para encerrar. Vai ficar como exercício. Supor que eu queira calcular o logaritmo de 4, né? Usando a série acima. Até a soma com igual a 3. Né? Observar que vocês têm que resolver primeiro esta igualdade aqui. Ó. Você tem que pegar esta expressão
calcular o valor de x de modo que esta divisão seja 4, né? Certo? Então, tu vais ter 1 mais x igual a 4 vezes 1 menos x, ou seja, 4 menos, usando a propriedade distributiva, né? 4 menos 4x, tá certo? Agora o que vai... Pois não. Então, eu vou somar aqui, ó, x mais 4x igual a 4 menos 1, né? Então, aqui do lado esquerdo vai sobrar 5x, do lado direito vai dar 3. Então, o x é 3 quintos, aqui está entre menos 1 e 1. Então, esse é o x que vocês devem usar, x igual a 3 quintos, né? Vocês devem usar o x igual a 3 quintos desenvolvimento da série, é aqui, ó, para obter as aproximações de logaritmo de 4. Fica como exercício vocês completarem, né, estas somas parciais. Vocês têm vocês têm a calculadora, vocês podem comparar, né? Vocês vão desenvolver até o x na 7 sobre 7, que é o i igual a 4 que está indicado ali. É igual a 3. Não, i igual a 3, isso, é igual a 3, porque aqui é i igual a 0, 1, 2 e 3, exatamente. Então, desenvolver até i igual a 3, fazer o desenvolvimento até x na 7 sobre 7, que vai dar, vocês vão ver, vai dar uma boa aproximação do logaritmo de 4. Tá? Então, usar 5 casas decimais e arredondamento por corte, ou truncamento. Tá? O que significa isso? Vocês vão copiar as 5 primeiras casas decimais e as demais vocês vão jogar fora, independente de quais sejam os valores que vão ocorrer na sexta casa decimal. Tá? É só copiar as 5 primeiras casas decimais. Então é isso, eu vou interromper aqui. Então, antes de eu encerrar, pessoal, alguma pergunta?